Bom dia, querida irmã, querido irmão. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical deste domingo. Espero que você esteja bem, que a sua família também esteja bem, assim como desejo que a paz e o cuidado do nosso Senhor estejam sobre todos. Para este início de escola dominical, quero convidá-los a entoar o cântico Aliança. É um cântico bem conhecido da comunidade, bem cantado. Normalmente nós cantamos esse cântico num momento de confraternização uns com os outros, então é uma oportunidade da gente poder levantar dos nossos lugares, irmos até uns aos outros para um abraço, um beijo, uma troca de sorriso. Isso não é possível agora por motivos óbvios, mas acredito que possa ser uma oportunidade também da gente refletir de onde provém a nossa aliança uns com os outros, né? A aliança que provém do Senhor, ela supera as nossas limitações, ela supera as nossas barreiras. E mesmo distante um dos outros, nós permanecemos livres. Como diz a canção, né? Somos livres para poder nos amarmos, nos aceitarmos, pedirmos perdão uns aos outros, para expressarmos esse amor que vem do Senhor. Então, que você possa, neste momento, sentir essa comunhão que nós temos uns com os outros através de Cristo, que isso possa renovar a nossa fé nesta manhã.
Hoje é o primeiro domingo do ciclo do tempo comum. Pelo calendário litúrgico, o ano litúrgico tem 2 ciclos. Esse é o primeiro domingo do segundo ciclo do tempo comum, que se inicia após o ciclo da Páscoa. Domingo passado nós finalizamos o ciclo da Páscoa com o domingo de Pentecostes. Começamos o ciclo do tempo comum e vamos até o ciclo do Natal com o Advento, com o início do Advento. E a leitura de hoje para a nossa reflexão vai ser no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, que diz assim: Os 11 discípulos foram para Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O nosso ponto de partida da reflexão vai ser o versículo 19, que diz o seguinte: Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O filósofo inglês John Austin é conhecido por uma teoria chamada atos de fala. Austin defende que os enunciados, ou seja, aquilo que nós falamos, são atos ou ações quando causam um efeito sobre o outro. Para o sucesso do ato de fala, diz o filósofo, o falante deve ter autoridade e circunstância apropriadas para enunciar. Traduzindo em exemplos, quando o professor enuncia na sala de aula, faça um silêncio, certamente será atendido pelos alunos. Quando o pastor anuncia, durante o culto, seus pecados estão perdoados, isso produz alívio e certeza do perdão em seus ouvintes. No alto do monte, 40 dias após a sua ressurreição, momentos antes de subir aos céus e diante de seus discípulos, Jesus nos dá um maravilhoso exemplo de ato de fala, convidando a ir a todos os povos do mundo, a fazer discípulos de Cristo e a batizá-los em nome do Deus triuno. Resta agora refletir sobre que efeito essas palavras de poder têm sobre nós. Sim, é possível pregar e testemunhar o amor de Deus, ofertar para o crescimento da igreja, louvar a Deus por sua presença e por suas promessas. Mas somente agiremos assim se de fato o que nos move é o poder do Espírito Santo. Que por meio do Espírito Santo, nossos atos de fala se traduzam em ações missionárias para que mobilizemos mais seguidores de Cristo como sinais vivos da presença carinhosa de Deus neste mundo. E na certeza de que nós estamos unidos nessas ações missionárias pelo mundo, nós vamos entoar o cântico de número 21 da coletânea, que é o Carnavalito de Andar.
Antes de realizarmos nosso estudo bíblico, eu quero finalizar esse momento com a oração que está no nosso devocionário de hoje, mas também quero aproveitar para poder avisar os irmãos que daqui a pouco nós vamos receber o boletim online com os demais avisos da nossa comunidade, também registros de aniversariantes e pedidos de intercessão. E também quero adiantar que no culto de logo mais haverá a celebração da Santa Ceia. Então é importante que os irmãos já estejam preparando os elementos da ceia, né, o pão, o vinho, conforme a instrução que já foi compartilhada pelos diáconos Arthur e Daniel. Então convido a todos a uma oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, assim como aprendemos a língua de nossos pais na infância, que Tu nos ensine a escutarmos a Tua palavra de poder e de autoridade, a falarmos palavras de amor, a obedecermos e a agirmos sempre em união e na fé. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Nós temos para as nossas próximas aulas da Escola Dominical um grupo de lições a respeito da formação do texto do Novo Testamento. Então nós faremos aí 4 aulas, 4 domingos, com aulas que são conteúdo produzido por um reverendo irmão nosso da IPU de Brasília, que é o reverendo Daniel do Amaral. Talvez vocês já o conheçam, principalmente pela música, né? Ele é muito envolvido com música. E o Daniel do Amaral fez aí 2 aulas, e nós estamos dividindo em 4 partes, sobre a formação do texto do Novo Testamento. Então é um material muito interessante, muito didático. O Daniel do Amaral ele trabalha de uma maneira muito fácil de compreender, e nós poderemos tirar dúvidas nos intervalos das semanas de alguma coisa que surgir. Então, inicialmente, nós vamos ficar aí com a primeira parte, que são informações gerais a respeito da formação do Novo Testamento, e espero que vocês gostem, e aí nós vamos fazendo então esses estudos neste mês de junho, né? Então essas aulas elas são essa oportunidade da igreja conhecer um pouco de teologia, mas de uma maneira simples de compreender, e ficamos todos aí convidados a fazer perguntas que a gente possa depois fazer algum tipo de debate. Então ficamos aí com a aula com o nosso amigo irmão reverendo Daniel do Amaral. Olá, eu sou o pastor Daniel do Amaral, da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília. Quero apresentar a vocês mais um módulo de nosso projeto Diálogos de Crescimento, a Escola Bíblica Dominical da IPU de Brasília. O tema que vamos apresentar hoje não é muito comum nas aulas de escola dominical. Vamos falar da formação do texto do Novo Testamento grego em 2 videoaulas. Esse tema normalmente é discutido em seminários teológicos, em faculdades de teologia, é considerado um assunto para teólogos. Todavia, consideramos que os membros de nossas igrejas só têm a ganhar quando avançam na compreensão do processo de formação do texto bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Esperamos que aqueles que nos assistem sejam muito edificados com o conteúdo que vamos apresentar
e estamos sempre abertos a críticas e sugestões para melhorar nosso ministério. Que Deus abençoe a todos e todas. Nesta primeira aula, vamos falar um pouco sobre como a Bíblia chegou até nós, a data de surgimento dos livros do Novo Testamento, a tradução feita por João Ferreira de Almeida dos textos originais para o português, os diversos livros que foram publicados no tempo dos apóstolos e na Igreja primitiva, e a formação do cânone do Novo Testamento. Todos nós temos uma Bíblia, ou pelo menos é interessante que todos tenhamos uma Bíblia. Essa é uma Bíblia básica. Existem hoje centenas de modelos de Bíblia, Bíblias de estudo, Bíblias dirigidas para públicos específicos. Mas vamos falar aqui de uma Bíblia básica como essa aqui, que tem o Antigo e o Novo Testamento sem maiores anotações. Uma pergunta que devemos nos fazer é como a Bíblia chegou até nós, como o texto bíblico chegou até nós. Essa imagem é do ator Charlton Heston, que trabalhou no filme, a superprodução de Hollywood, Os 10 Mandamentos, no papel de Moisés. Então Moisés, no filme, desce do Monte Sinai com as tábuas da lei já escritas pelo próprio Deus, através de raios que atingiram essas tábuas de pedra, e aqui a produção teve o cuidado de escrever os 10 mandamentos em hebraico antigo, em hebraico arcaico, no alfabeto que era efetivamente utilizado na época de Moisés. Então, muitas pessoas têm essa imagem de que a Bíblia já, digamos assim, caiu do céu no formato que ela tem hoje, com aqueles textos, com aqueles livros. Tudo isso foi, de alguma forma, sendo escrito de uma forma divinamente inspirada e chegou pronto até nós naquela forma. Uma imagem que nós podemos utilizar para a gente compreender a questão da formação do texto bíblico é desse copo de leite. Nós temos o hábito de tomar leite no café da manhã, ou até mais de uma vez por dia, dentro da nossa casa. De onde vem o leite que está dentro desse copo? Para quem não conhece uma fazenda, quem nunca esteve no campo, coisa difícil, principalmente aqui no Brasil, a pessoa pode imaginar que o leite vem da caixinha, porque o que ela conhece como fonte para o seu leite diário é a caixinha de leite que é vendida no supermercado. Mas nós que temos um pouquinho mais de vivência sabemos que o leite não vem da caixinha. O leite vem da vaca e ela está aqui olhando para a gente. Existe uma setinha entre a vaca e a caixinha que pressupõe uma série de coisas. Pressupõe a coleta do leite, o transporte, a pasteurização, processo de fabricação, a embalagem, e aí sim o leite chega na caixinha. E da caixinha para o nosso copo, existe também os processos de distribuição e comercialização. Aí sim o leite chega então na nossa mesa, no nosso copo. Então cada setinha que está aqui indica processos complexos, processos bastante elaborados, que possibilitam então que a gente consuma esse copo de leite. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Quando nós abrimos aqui a segunda parte da Bíblia, vemos lá o Novo Testamento, traduzido em português por João Ferreira de Almeida, que nós temos aqui na maioria das igrejas, utilizada a edição revista e atualizada no Brasil. João Ferreira de Almeida foi um religioso português que se converteu à fé reformada e foi admitido na Igreja Reformada Holandesa. Ele não chegou a ser ordenado pastor na Igreja da Holanda, mas ele trabalhou assessorando os pastores, fazendo visitas a doentes, e foi até a Indonésia
onde ele residiu durante vários anos, e lá ele pôde então fazer o trabalho de tradução para o português dos textos do Antigo Testamento em hebraico e do Novo Testamento grego que ele tinha disponíveis. Por isso, então, tornou-se esse padrão para as igrejas evangélicas no Brasil a tradução feita por João Ferreira de Almeida no século XVIII. Para fazer essa tradução, João Ferreira de Almeida, no caso do Novo Testamento, utilizou um texto que hoje é publicado dessa forma, com essa capa, e que existem duas edições. Uma delas é a das Sociedades Bíblicas Unidas, que é o Novo Testamento grego, the Greek New Testament. E é assim que o Novo Testamento chega, então, nas nossas Bíblias, dividido em capítulos com subtítulos e em versículos. Se nós observarmos com atenção, existe uma notinha na capa de algumas Bíblias, não todas, mas eu acredito que em todas as Bíblias de Almeida existe essa referência. Existe um conteúdo que está entre colchetes, que é matéria da tradução que o João Ferreira de Almeida fez, mas que não se encontra naquele texto grego do livro de capa vermelha que nós acabamos de ver. Um exemplo desse material entre colchetes está presente na oração do Pai Nosso, a oração dominical. Aqui no texto de Mateus, nós vemos que aquele final, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, está entre colchetes. Isso explica a diferença entre a forma que os evangélicos fazem a oração do Pai Nosso e a forma que os católicos oram. Eles param ali, né? Mas livra-nos do mal, pronto. Acabou a oração do Pai Nosso, digamos assim, católica. Os protestantes acrescentam então esse finalzinho. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque a Bíblia que nós adotamos tem esse trecho. O que quer dizer isso? Esse trecho de colchetes quer dizer que está presente em diversas versões do Novo Testamento grego, mas versões assim relativamente recentes. As versões mais antigas, que digamos assim são consideradas um pouco mais próximas do texto original, elas não trazem esse acréscimo. Isso nós podemos comprovar olhando o texto grego. A grande maioria de vocês não vai conseguir fazer essa leitura, mas eu posso garantir a vocês que ali no versículo 13 está justamente aquele final. Mas livra-nos do mal. Até aquele númerozinho 4 que está ali no final do texto, no versículo 13. Isso quer dizer que a variante, pois teu é o reino, o poder e a glória, aparece em outras versões do texto grego. Essas notas de rodapé aqui embaixo, cheias de letras e nomes em grego e em outras línguas, indicam os lugares, os principais manuscritos onde aparece esse acréscimo e também aonde não aparece. Então aqui no versículo 6, por exemplo, versículo 8, versículo 13 lá embaixo. E lá embaixo então é que vai aparecer uma referência àquele final. Esse final, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, era na realidade um acréscimo litúrgico, porque quando era lida a oração do Pai Nosso nas igrejas mais antigas, então, depois de livra-nos do mal, era também lido esse acréscimo. E isso era tão habitual, tão normal ser feito, que acabou sendo incorporado ao texto das Bíblias que eram utilizadas nessas igrejas. Na Igreja Católica mesmo, quando se faz a oração do Pai Nosso na missa, é feita a leitura de um texto litúrgico e logo depois acrescenta-se exatamente esse mesmo trecho que nós incorporamos no Pai Nosso nas igrejas evangélicas. Não é uma questão de certo ou de errado, é uma questão de costume litúrgico. Mas, do ponto de vista do texto grego do Novo Testamento, adota-se aquele que é mais antigo, aquele que tem maior proximidade com o que poderia ser
considerado assim como original. Nós sabemos que a Bíblia, então, está dividida em duas partes. O Antigo Testamento, que numa leitura cristológica aponta para a preparação da vinda de Jesus. E no Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos, que são a manifestação de Jesus, o livro de Atos dos Apóstolos, que relata a expansão da obra de Jesus, o crescimento do evangelho no mundo, as epístolas do apóstolo Paulo e de outros apóstolos se destinam a fazer uma explicação da obra de Jesus, e no Apocalipse nós temos a consumação da obra de Jesus. Resumidamente, é essa a estrutura do Novo Testamento. Esse modelo mostra a Bíblia como se fosse, então, uma biblioteca. Na metade esquerda, o Antigo Testamento, na metade direita, o Novo Testamento, com os livros em cada prateleira, classificados em uma categoria. Os livros do Novo Testamento, eles não estão em ordem cronológica. Primeiro vem os evangelhos, depois as epístolas de Paulo, com destaque para as epístolas maiores, depois as epístolas menores, e a ordem adotada não é a ordem considerada a ordem cronológica. Os estudiosos fixaram mais ou menos o ano em que foram escritos, ou em que apareceram os principais livros, né, todos os livros do Novo Testamento. Então nós sabemos que a Epístola aos Gálatas pode ter sido escrita entre o ano 48 e o ano 55. Há sempre uma margem aí de dúvida com relação a que ano que a epístola foi divulgada. Depois temos 1 Tessalonicenses do ano 51, logo depois de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, alguns dizem que foi logo depois, outros preveem que ela pode ter sido escrita bem depois, lá no ano 70, alguma coisa assim. 1 Coríntios deve ter sido escrita entre o ano 53 e o ano 57, e assim por diante. Cada carta aqui, principalmente as epístolas paulinas, então elas aparecem nesse período, e algumas, inclusive, são identificadas como tendo surgido após a morte do apóstolo Paulo, que aconteceu provavelmente no ano 56, no 58, por aí. Então, Colossenses, a carta aos Hebreus, que a gente não tem certeza da autoria dela, alguns dizem que é de Paulo, mas outros dizem que deve ter sido de outro autor, a carta aos Efésios. Então, até algumas epístolas paulinas, mesmo Timóteo, Tito, elas podem ter surgido e sido divulgadas, publicadas bem depois da sua morte. Os evangelhos, o primeiro evangelho é o de Marcos, então eles aparecem entre o ano 65 e o ano 73, aí vários estudiosos propõem essa ou aquela data. A epístola de Pedro no ano 75, outras epístolas também vão surgindo mais para o final do primeiro século, principalmente o Evangelho de João, entre o ano 90 e o ano 110, um pouquinho antes, um pouquinho depois da morte de João, e também as epístolas de João. Apocalipse lá no ano 95. Então nós vamos observando que existe uma evolução aí entre 50 a 60 anos entre o surgimento do primeiro livro conhecido do Novo Testamento e o último livro, a Epístola de Judas. Então seria já lá depois do ano 100 ou do ano 110. Além desses 27 livros que são reconhecidos no que a gente chama cânon do Novo Testamento, existem outros que circularam na igreja primitiva, mas que não foram incluídos no Novo Testamento. Então existe o chamado Proto-Evangelho de Tiago, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho dos Ebionitas, um movimento de cristãos judaicos que floresceu na época
da igreja primitiva e que, de certa forma, se separou da igreja grega, eles se mantiveram como, digamos assim, um grupo judaico. O evangelho dos egípcios, o evangelho dos hebreus. Então são vários os evangelhos que surgiram juntamente com aqueles 4 evangelhos canônicos. A mesma coisa, Atos, além dos Atos escritos por Lucas, o Atos dos Apóstolos, existem os Atos de André, os Atos de Barnabé, os Atos de Paulo, o relato da paixão de Pedro, os Atos de Pedro e André, e por aí. Então, são livros que circularam, entre outros tantos, não são só esses, circularam na igreja primitiva e que, de uma forma ou outra, gostariam de ter entrado também na coleção dos livros canônicos, mas por uma série de critérios não foram incluídos no Novo Testamento. Alguns livros que circularam na mesma época das epístolas e dos livros do Novo Testamento, por exemplo, a carta de Clemente Romano aos Coríntios. Clemente Romano, no ano 95, escreveu uma carta, ele que era bispo em Roma, já era uma liderança da igreja de Roma, ele escreveu aos Coríntios essa carta mencionando vários trechos daquilo que o apóstolo Paulo já tinha escrito. Então ele conhecia a carta de Paulo aos Coríntios e essa carta chegou até nós, ela está publicada aqui numa edição da editora Vozes. No começo do século II aparecem também 2 documentos, 2 livros muito interessantes dessa época da igreja primitiva. Um é o chamado Didaquê, que era um documento doutrinário contendo uma série de disposições atribuídas aos 12 apóstolos. Então, apresentado como o ensino segundo os 12 apóstolos. Circulou na comunidade da igreja primitiva, mas não entrou no Novo Testamento. A mesma coisa o pastor de Hermas. Hermas, um autor cristão, que escreveu esse livro, também muito interessante, que eventualmente esses livros vale a pena a gente depois ler, não como fonte de doutrina, não com o mesmo valor que a gente dá aos livros da Bíblia, mas como mais um recurso para a gente conhecer como era a igreja primitiva, como ela funcionava. Então, no século I, os textos, tanto as cartas, as epístolas, os evangelhos, eles circulavam no meio da igreja. Nós precisamos levar em consideração alguns fatores. Primeiro, havia uma baixa alfabetização, não era todo mundo que sabia ler. Muitas pessoas viveram toda a sua vida sem saber ler e fizeram parte da igreja. Então nem todo mundo tinha um acesso à leitura do texto, porque não existia como nós temos hoje, cada um tem a sua Bíblia ou as suas Bíblias, né, diversas Bíblias, não havia esse costume. A transmissão então era oral, as pessoas aprendiam a Bíblia indo aos cultos, ouvindo as pregações, ouvindo as instruções e guardavam aquilo assim de memória. Em alguns casos, era feita a leitura pública das epístolas. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 16, ele recomenda que os irmãos da cidade de Colossos leiam a carta que eles receberam em Laodiceia, que ficava próximo. E, da mesma forma, recomenda que os laodicenses lessem também, enviassem a sua epístola para Colossos, para que eles também tomassem conhecimento, porque coisas que Paulo falou para uma igreja também poderiam servir para outra. Então havia esse intercâmbio de informações entre as igrejas. O texto bíblico, que nós chamamos hoje de texto bíblico do Novo Testamento, tinha uso litúrgico, ele era lido durante a celebração. Era o grande momento de leitura, da mesma forma que acontecia na sinagoga. O texto bíblico era lido também durante a celebração na sinagoga. Muitos textos tinham como finalidade a formação teológica, então eles eram lidos mais para aqueles que tinham
como objetivo tornarem-se lideranças, ministros da igreja. E havia também muitas perdas com as perseguições. Quando os romanos, principalmente, perseguiam os cristãos, uma das coisas que eles faziam eram queimar os livros, os documentos, os papiros, o que eles tinham de documento escrito. E dessa forma procuravam enfraquecer a comunidade, além da prisão e, eventualmente, da morte das lideranças.